Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições, recebendo hoje mais um candidato a senador nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje, quem está aqui conosco é o candidato Gladson Cameli, do Partido Progressista, que integra a coligação Por um Acre Melhor. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta em relação ao desenvolvimento econômico do Acre. Como senador, como ele enxerga esse tema, o que ele pretende desenvolver no Senado, no sentido de alavancar a nossa economia. Primeiramente, Rogério, um dos meus projetos é entrar com um projeto para anistiar todas as multas do que o IBAMA causou para o pequeno, médio e grande produtor rural. Isso é de uma forma de você já começar a aquecer, começar do zero. E que tentar viabilizar um crédito para que eles possam realmente cultivar as áreas que têm. Tá? Porque não tem necessidade de você trazer arroz de fora podendo plantar aqui. Tá? Essa é uma das formas que eu quero defender. Aí, automaticamente, com o futuro governador do estado, que o IMAC, né, copie esse projeto e faça a mesma coisa aqui. Porque o produtor rural não tem condições para isso. Né? E outra situação, desenvolver mais a questão da agropecuária. A pecuária é fundamental no nosso estado. Na década de 80, nós tínhamos praticamente quase 7 milhões de cabeças de gado. Hoje não se passa de 2 milhões. Então o que aconteceu? O Acre era maior do que Rondônia. Temos que voltar a dar esses incentivos, né, para a pecuária. São dois pontos que eu estou te colocando aqui que eu acho de extrema importância para aquecer a economia do nosso estado. Dar incentivo para os micros e médios grandes empresários. Por isso que eu torço e vou lutar por uma reforma tributária, para ter um imposto único, né, no Senado Federal. O senhor falou ainda há pouco sobre industrialização, quer dizer, reforma tributária é um incentivo para que indústrias se instalem. Enfim, como é que o senhor vê o atual momento do Acre nesse campo da industrialização? Como senador, o que o senhor pretende desenvolver para favorecer a indústria? Colocar a ZPE em prática, tá certo? Que estamos num papel ainda, que o próximo presidente sancione, porque a forma que nós demos incentivo para as indústrias, e logo nós estamos aqui, próximo ao Porto de Hilo, podemos exportar aqui tudo para o Oceano Pacífico, para os países asiáticos, produzido aqui e levar para os grandes centros do Brasil. Essa é uma das formas, mas para isso precisamos colocar o quê? O que já está no papel, que é a ZPE e as zonas francas de Cruzeiro do Sul e Brasileia. E o senhor é ligado, a sua família, um grupo empresarial forte aqui do Acre, e o senhor tem ligações com esse setor, é natural, por ser uma questão familiar, mas o senhor pretende defender os empresários, né, os interesses da categoria de maneira mais forte no Senado? O senhor pretende dar ênfase a essa política? Como é que o senhor vai se relacionar com o setor empresarial como senador, se eleito? Vou me relacionar como eu tenho me relacionado com todos os setores, tá? Principalmente ajudando todas as prefeituras. Esse é o primeiro passo, porque quando você dá umas condições melhores para as pessoas mais carentes, as mais humildes que precisam, você já está dando um grande passo. Quando você fala em termos de empresas, no setor empresarial, quem gera emprego, gera renda, é o setor empresarial. É por isso que eu defendo a industrialização. Por isso que eu defendo a cobrança do imposto único. Por isso que eu defendo que dê mais oportunidade para os empresários, para o agronegócio, para os pecuaristas, porque é uma forma de você poder gerar mais emprego. E quando gera emprego, Rogério, gera renda. Então isso é fato. Nós não precisamos desmatar absolutamente nada. Quando eu te falo em desmatar, porque quando falo em industrialização, o que é que se pensa? Já em desmatar uma árvore. E não precisamos mais disso. O Estado está pronto para receber indústrias. O que precisamos é colocar esses grandes projetos, como eu te dei o exemplo da ZPE, em prática, que o próximo presidente da República se sensibilize e coloque dessa oportunidade para nós, acrianos, realmente ser um Estado industrializado. Candidato, o senhor é da chapa da coligação Por um Acre Melhor, que defende, entre outros pontos, a melhoria da eficiência da gestão pública. Como senador, como é que o senhor vê esse tema? O que o senhor pode contribuir com isso, não só a nível de Estado, mas a nível federal? A eficiência da gestão pública, o que é que nós precisamos realmente? É melhorar as condições do próprio funcionário público. O que nós precisamos é enxugar a máquina. Com esse enxugamento não é demitir, é você dar condições melhores para o próprio funcionário, para o próprio policial militar e dar condições melhores de trabalho. O Acre hoje não precisa ter 40 secretarias e também não precisa demitir ninguém.
precisamos colocar para trabalhar e melhorar o salário dessas pessoas que realmente estão trabalhando, dessas pessoas que realmente estão acompanhando a população da zona rural, população da zona urbana, todos os funcionários do nosso Estado. Então é dessa forma que eu pretendo. E vou continuar com minha grande luta, Rogério, que eu tenho feito durante os meus 2 mandatos na Câmara dos Deputados, que é tentar colocar o maior número de recursos federais para o nosso Estado. E participar dos grandes debates nacionais. Essa questão ainda da eficiência da máquina pública envolve os gastos públicos. Como é que o senhor vê hoje essa relação dos gastos públicos e o desenvolvimento econômico e a eventual perca de eficiência quando se gasta muito e se arrecada menos, que aí entra em pauta a dívida pública? Por isso que eu digo, diminuir os gastos da União, comprar bem, comprar melhor, comprar mais barato. Isso que é gestão pública, né? Então é de uma forma que quando você compra bem, compra mais barato, você economiza. Então é dessa forma que nós precisamos colocar e sensibilizar, que é uma forma que o Executivo tem que fazer. Candidato, um outro tema importante, que hoje é pauta de todos os debates, é a questão da saúde pública. E aí nós temos no Brasil em vigor o Sistema Único de Saúde, o SUS, que uns dizem que é perfeito, outros apontam críticas. Como é que o senhor enxerga a saúde e essa demanda por investimentos que é visível? A Câmara Federal já deu um passo, que foi aprovar o orçamento impositivo, através das emendas individuais. Vou já chegar no SUS, que 50% das emendas dos parlamentares é destinado à saúde. Falando em números reais para o Acre, são praticamente para mais de 80 milhões de reais destinados à saúde do nosso Estado, fora os recursos que o governo federal já manda. É investimentos. Tá? O SUS precisa de mais investimento, precisa de comprar mais equipamentos para que possa atender a demanda do nosso Estado. O Mais Médico, por exemplo. Eu sou totalmente a favor do programa Mais Médico. Por que não aproveitar o pai que coloca seu filho para estudar aqui nos países vizinhos, como a Bolívia, e ele depois de formado, por que não coloca ele no Mais Médico? Por que trazer médicos cubanos, tendo aqui a mão de obra aqui no nosso estado? Nós temos praticamente 4 mil estudantes se formando na Bolívia. Então eu defendo realmente que o Mais Médico agregue os nossos, primeiramente os brasileiros, que estudam nos países do Mercosul. E aí, quando se fala de orçamento impositivo, o que a Câmara votar, o governo vai ter que cumprir. Tem que liberar. Isso já prova, né, mais uma independência do Poder Legislativo. Mas aí se questiona o seguinte, de onde viriam os recursos para a saúde? Através da União. Através da União. É por isso que nós precisamos fazer. E aí haveria um remanejamento de recursos? Não, nós já temos. Cada parlamentar tem 15 milhões de emendas hoje. 50% desse valor de cada parlamentar é para a saúde. Tá? Então o remanejamento qual é? Que quando terminar o orçamento, no final do ano, todos esses recursos serão destinados à saúde do nosso estado. É mais recursos para a saúde. Um outro tema também que é necessário discutir é a questão da educação, né? Hoje há um paradigma na sociedade brasileira de que se não houver investimento maciço na educação, o país não avança. O que o Senado e o senhor como senador poderá colaborar com isso caso seja eleito? Eu sempre tenho defendido e vou continuar defendendo a expansão das escolas técnicas federais para o Vale do Envira, o IACO, que já temos em Sena Madureira, e para a área de Brasileia. E que as universidades federais sejam mais equiparadas, com mais investimentos, que possamos levar mais cursos para todos os nossos estudantes. E, ao mesmo tempo, pegar o que já está aí no papel, que já está em prática, é fazer um acordo com as empresas, diminuir a carga tributária se ela der incentivo para os recém-formados. Porque é uma forma de você agregar, usar a mão de obra local. Tá? Então, é uma da forma que nós precisamos. E a educação hoje está em pauta. Nós aprovamos um orçamento, tá certo? Que vai aumentar mais recursos para a educação do nosso país. Então o Congresso já está respondendo. O que é que precisamos agora a partir de 2015 é colocar em prática todos esses recursos. E bem administrados, com certeza. No ano passado, no ano de 2013, aconteceram aquelas manifestações em todo o país, né? A população indo para a rua pedindo uma série de coisas, né? Um ano depois, como é que o senhor avalia isso, né? O senhor é deputado federal, como senador, que postura o senhor pretende adotar diante das demandas populares que são cada vez mais visíveis, né? Porque hoje a população se manifesta de todo modo, vai para a rua, vai para a rede social, vai para os meios de comunicação. Essa proximidade de um parlamentar da mais alta Câmara Legislativa, que é o Senado, e a relação dele com o povo.
Rogério, aquelas manifestações ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A população brasileira e a acreana não aguenta mais pagar o que está pagando. Conta de luz, preço altíssimo, de péssima qualidade. Você compra um celular com acesso à internet que você não consegue acessar absolutamente nada. Nós estamos em 2014, nós não conseguimos nem falar. Cadê as agências reguladoras? É por isso que a população está se manifestando contra. E o Senado Federal cumpre um papel fundamental, que ele fiscaliza o Executivo diretamente. Ele fiscaliza. Candidato, o seu tempo está se esgotando. A gente aprofunda mais esse assunto já no próximo bloco, agora com o candidato ao Senado, Gladson Cameli, nosso convidado de hoje, na rodada de entrevistas com os candidatos a senador aqui no Gazeta Entrevista. Até já.